Se eu quisesse derrubar metade dos candidatos em uma prova de concurso de residência, com certeza eu escolheria esses dois temas: resistência antimicrobiana e CEP. Sabe por quê? Essa dupla ela é multifatorial, porque envolve vários assuntos aí, desde fundamentos de enfermagem até conhecimentos de farmacologia, microbiologia, imunobiologia. E o melhor disso tudo é que alguns conceitos que são muito enraizados, sabe? Que as pessoas já sabem como verdade absoluta, começaram a ser atualizados recentemente, principalmente na última diretriz de CEPS em 2023, e ganharam muita ênfase para a enfermagem. Então, todos os holofotes aí dos ministérios de saúde em todo o mundo estão voltados para essa questão de saúde pública. E não por acaso, a própria Anvisa vem atualizando aí as suas diretrizes de combate à resistência antimicrobiana. E adivinha só, você que está aí sentado na cadeira e está estudando será responsável para mudar esse cenário catastrófico que a gente vive. Já entendeu, né? Se eu estou te falando e eu vou te provar isso nesse vídeo, que a enfermagem tem sido encarada como peça fundamental dentro desse processo todo de combate à resistência antimicrobiana e sepse, você está aí estudando, vai ser linha de frente, é claro que esse é um tema que vai começar a despencar nas provas. A sua concorrência vai errar, mas você, como faz parte aqui do nosso time, vai acertar sorrindo. Então, eu falei, eu vou te provar, olha aí, um dos componentes dentro dessa nova diretriz nacional sobre programas de gerenciamento de antimicrobianos da Anvisa, componente essencial 4 de 2023, lá pelas tantas ele fala assim, olha, poxa, a gente investiu nos prescritores, a gente falou com os prescritores médicos e não mudou muito o parâmetro. Beleza, começaram a prescrever melhor, melhorou a prescrição e ficou mais racional, mas as taxas, os números de sepsis, de resistência não melhoraram. Então eles começaram a falar, poxa, será que esse antimicrobiano está sendo feito da forma adequada? Será que a administração, a diluição, o preparo está sendo feito da forma adequada? Então começaram a olhar para a enfermagem e mudaram até o nome do componente. Cara, agora são as ações para a administração, o melhor uso desse antimicrobiano, não é mais voltado para a prescrição. E entraram aí um monte de intervenções guiadas pela enfermagem. Então a enfermagem está com foco. E é aí que as questões vão começar a aparecer, pegadinha de prova. Então eles começaram a entender que a gente precisa ter esse conhecimento, porque a gente vai atuar nesse contexto complexo. E pensa comigo, os casos clínicos sempre aparecem nas questões de forma mascarada, assim, né? E uma dica que vai te ajudar é conseguir separar os grupos de bactérias e onde elas podem infectar. Porque um dos pontos mais importantes aí é a gente conseguir reconhecer os sinais de infecção e sepse, tanto do start desse processo quanto dos sinais de piora clínica. E isso envolve os famosos sítios de infecção. A nível hospitalar, aqui, pensando na atuação de enfermagem que pode ser cobrado em prova, eu destaco principalmente o trato urinário. Quando eu falo do trato urinário, eu preciso lembrar que as gram-negativas são as que reinam, principalmente Escherichia coli, tá? As infecções de pele, as gram-positivas, elas aparecem muito, principalmente Staphylococcus aureus, naquelas lesões por pressão. E, claro, as infecções de catéter de corrente sanguínea, as gram-negativas e gram-positivas também podem aparecer. Essas bactérias, elas podem cair na sua prova de duas maneiras. Uma pelo grupo aos quais ela pertence, e aí são 4 grupos, tá? Eu falo de gram-positivas, gram-negativas, atípicas e anaeróbias, mas também elas podem cair pelo seu nome. E aí, ó, que o seu concorrente vai puxar os cabelos, vai arrancar os cabelos da cabeça. Mas olha só, você vai ter essa dica que não vai mais esquecer. Quando eu falo de gram-positiva, eu vou pensar sempre nos nomes masculinos. Então, pega essa terminologia mais para o nome masculino. E não só isso. Olha só a carinha de boba que ela tem. Então, lembra dessa associação, né? O homem mais bobo, mais brincalhão, né? Gosta de jogar videogame. Por quê? As gram-positivas, elas ficam ali mais na microbiota normal da pele, das mucosas. Só que aí, se seu sistema der uma bobeirinha, ela vai infectar. Só que elas não geram tanto mecanismo de resistência como as gram-negativas. Ela tem uma membrana única, então ela é mais fácil de ser controlada e combatida. Por isso ela é mais bobinha. E aí seu concorrente não vai lembrar porque tem muitas bactérias. Mas olha, ó, terminologia mais masculina, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, esse nome masculino. E aí a gram-negativa, elas são mais bravas, elas são mais nervosas. E aí você vai sempre lembrar da terminologia mais para os nomes femininos.
E aí, ó, botei até ela aí brava, com raiva, com essa cara de que precisa de um chocolate, sabe? De TPM, assim. Esse lacinho rosa aí, mas não tem nada a ver com a vida real, tá? É só para você conseguir fazer a associação, ó. Escherichia coli, que é a famosa ERC, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella neisseria, Acinetobacter, que é a única exceção, tá? A Acinetobacter é a única exceção que não tem essa terminologia feminina, mas você consegue lembrar dela porque ela é mais braba de todas, tá? Então, a gente tem a Klebsiella, que é a grande KPC, né, quando ela gera resistência. Então, ERC e KPC são as grandes vilãs aí, né, dentro dos hospitais, tá? Então, você não vai mais esquecer. As atípicas, eu não acredito muito dessa cobrança em provas, não, mas elas podem aparecer principalmente nessas infecções de trato respiratório inferior, tá? Nessas pneumonias oportunistas. Então, olha só o sufixo aí para te ajudar, né? Termina com essa questão pulmonar. As anaeróbias, eu preciso dar um destaque muito grande aqui. Você não vai mais esquecer do Clostridium difficile. Eu acho dificílimo você esquecer do Clostridium porque ele aparece muito, principalmente nesse uso irracional de antibióticos. Então, essa prescrição irracional, muito antibiótico de amplo espectro, destrói a flora bacteriana intestinal e aí o Clostridium ele fica lá, ó, livre, nadando. E essas bactérias anaeróbias, elas são porcalhonas, elas não gostam muito de gente, elas são meio antissociais, não gostam de luz, por isso eu botei ela com óculos escuros aí para você não esquecer, tá? Então, Clostridium, ó, lembra disso, ele vai causar colite pseudomembranosa. Um sinal claro aí é a diarreia persistente, intensa. Você precisa colher fezes, fazer um painel intestinal e lembra, ó, Clostridium é limpeza das mãos com água e sabão, álcool não. Olha essa rima aí para você não esquecer. Então essas são as grandes bactérias que podem aparecer na sua prova. E aí, tudo isso que eu estou te falando, não sou eu que estou falando, olha, tirando a minha cabeça, não. A OMS diz, ó, essa galerinha aí é a que tem prioridade máxima. Olha aí, olha a questão de prova maravilhosa. Poxa, quais são as bactérias de prioridade 1 para a OMS? Pensando nessa questão de resistência antimicrobiana, pensar em novos antibióticos. Por exemplo, e hoje em dia, atualmente, só tem um antibiótico capaz de eliminar todas essas bactérias resistentes. Ele custa mais de $2.300 a cada 10 unidades. Cara, não tem ele disponível no Brasil. O nome dele é Fetroja. Ele não tem disponível no Brasil, um só. Caríssimo. Então a gente tem que dar um valor para essas bactérias multiresistentes. Principalmente, ó, você vai lembrar, gram-negativas, Acinetobacter. Quando você vê ali, ó, Pseudomonas, tudo isso com terminologia feminina, o acineto você já sabe que é a exceção. Porque essas enterobactérias, elas são o ERC e o KPC. Então lembra lá que a gente acabou de olhar, Escherichia coli e a Klebsiella. Essas bactérias são as de prioridade 1 e você não pode esquecer porque vai cair na sua prova. E agora é aqui que eu aposto todas as minhas fichas nessas atualizações que vieram também em 2023 e bagunçaram aí um pouquinho alguns conceitos bem enraizados desse tema de sepsis. Eu duvido seu concorrente acertar uma questão que fale que você pode administrar antibiótico até 3 horas na sepse, porque ele vai ficar assim, aquele pacote de 1 hora, não, é 1 hora, golden hour, não, na sepse você pode administrar até 3 horas, porque está se dando prioridade demais para ter um resultado de cultura, para começar uma antibiótico-terapia guiada. Então, na sepse, até 3 horas. Choque séptico, ainda respeita o tempo de até 1 hora. Por quê? É uma questão mais grave. Então, choque séptico, eu tenho que lembrar, tem hipotensão persistente, tem sinais de hipoperfusão. Eles acrescentaram agora, ó, teste de capilar, né? Periferia, para a gente olhar enchimento capilar maior do que 3 segundos, não é mais lactato de forma individual. Outra questão que saiu, ó, que sofa não se utiliza mais de forma isolada. Então a gente tem a escala de News para esse score aí de vigilância em paciente grave, em paciente séptico, deu muita força, então é preferível frente a usar Q-SOFA isolado. E também o uso de corticoide e bicarbonato de forma rotineira não é mais para usar, tá? Então a gente precisa olhar para isso. A questão da nora ser o principal vasopressor ainda é o vasopressor de escolha. Vasopressina entra como tratamento adjuvante, a dobutamina nos choques cardiogênicos. Então a gente olhar a questão hemodinâmica, monitorização de forma individualizada. É isso que a diretriz está falando. Isso aqui é só um resumão. Se você quiser assistir uma aula inteira falando sobre todas essas atualizações, tem uma aula aqui gravada, mais de 1 hora de aula falando sobre as atualizações de sepsis. Eu também tenho uma aula de mais de 2 horas
para quem é aluno da mentoria, você pode acessar clicando o link aqui na descrição para você assistir essa aula completa falando de resistência, de antimicrobianos. Eu falo do manejo desses patógenos, como eu faço, qual antibiótico eu escolho, uma aula completa para você. E se você não me conhece, chegando aqui agora, eu sou Danilo Correia, sou enfermeiro e sou dono desse canal, do Intensigram, tanto aqui quanto no Instagram. Eu te convido a seguir para não perder mais nenhum conteúdo atualizado de terapia intensiva voltada para a enfermagem. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!